mais um episódio da nossa conversa sem arrudeio, aqui, Luciano Carvalho, o Cabo da Peste. E hoje a gente vai ter o prazer de conversar com a pessoa que tem o currículo, meu amigo, que é para deixar qualquer um impressionado. O nosso convidado de hoje é o Coronel Nixon. Francisco Nixon Lopes Frota. Nascido em 28 de agosto de 73, em Fortaleza, Ceará. Tem como profissão militar. É oficial superior do Exército Brasileiro. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, a famosa AMAN. Pós-graduado lato sensu em Análise de Inteligência Militar pela Escola de Inteligência Militar. SIMEX. SIMEX. O nome difícil. Mestre em Operações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. ESAL. Tá certo? ESAO. Mestre em Ciências Militares pela Escola de Comando Estado-Maior do Exército. SM. Possui o curso básico de inteligência, o curso intermediário de inteligência e o curso avançado de inteligência pelo ISEMEX. SIMEX. Tá certo? SIMEX. Rapaz, eu fui atrás, eu pesquisei. Foi comandante nomeado de organização militar. Valor Subunidade, né? Exatamente. No âmbito do Comando Militar do Planalto, meu amigo. Comandante de órgãos de inteligência no âmbito do Comando Militar da Amazônia e do Comando Militar do Planalto. Rapaz, estou dizendo que currículo aqui é muito. Você vai ler tudinho. Chefe das seções de comunicação social e inteligência do Comando Militar da Amazônia. Ocupou o cargo de chefe da seção de inteligência do Comando Logístico do Exército Brasileiro. Tem experiência na área de defesa, com ênfase em atividade de comunicação social, auditoria de fraude e gestão de riscos, contra-inteligência, análise e operações de inteligência. Seja bem-vindo, coronel. Onde é que você achou essa informação? Eu não sou da inteligência, não, mas eu estudei sobre o senhor. Você viu aí? Vi. Tá certinho o currículo? Tá. Tá certinho? Tá certo. Fui buscar, porque quando a gente vai conversar, a gente tem que saber onde é que tá se metendo, né? Excelente. Eu quero lhe agradecer pela oportunidade, pela confiança, tá? É um projeto onde a gente tem exatamente essa bandeira de levar a comunicação, de apresentar as pessoas para o público que talvez você não consiga chegar. E hoje é um público diferente de televisão, é um público diferente, a gente está juntando todas as nossas plataformas, a gente já tem quase 100 mil seguidores. É muita gente. Muita gente, né? Para Teresina é uma quantidade expressiva. Televisão não chega talvez em tudo isso, né? Exatamente. E é um público específico, é o público que segue, que olha. Quem vem assistir isso aqui quer ver isso aqui. Quer ver, exatamente. E aí a internet hoje é um mundo diferente, é um mundo onde talvez o senhor não consiga chegar pelo seu histórico, pelo seu trabalho. Sim. A televisão hoje está na ponta da mão, né? Na nossa mão. Então seja bem-vindo. A conversa aqui é assim, é despojada mesmo, não é entrevista. Tá certo. Eu quero que o senhor fique à vontade para a gente lhe conhecer. Tá bom. Luciano, Beleza? muito obrigado pelo espaço. Você falou que agradece a gente estar aqui, a confiança, mas eu que agradeço a confiança, você nos convidar para participar desse seu programa, desse podcast. Pode né? É fantástico, eu já vim acompanhando, já tenho amigos que já passaram aqui. A gente já vinha indo, né? Não vi todas, vi algumas. E muito feliz, uma estrutura bacana. Que bom. Show de bola. Realmente é de impressionar quando a gente chega aqui, organização. Que bom. Parabéns. E tenho certeza que isso aqui vai... Faz pouco tempo que você está fazendo. Isso aqui vai Se eu não me engano, o senhor é a 15ª 15ª episódio. É um início de uma caminhada. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma história. Fé em Deus. Deus abençoe você.
prosseguir nesse seu, Pois vamos lá. nesse seu Vamos projeto. conhecer o Coronel Nixon. Vamos, já falou outra coisa aí, viu? É. Não, mas aqui é o currículo. Uhum. Aqui é o profissional. Eu quero conhecer o homem. Pessoa, É. Nixon. O senhor estudou no colégio militar, lá em Fortaleza. Foi. Aquele da Santos Dumont? Exatamente. Você conhece Fortaleza, né? Eu Exatamente. morei lá. Aquele foi minha casa durante 5 anos, né, Luciano? Eu costumo dizer que minha vida era dividida em 3 fases. 3 fases. A primeira fase começou ali na infância, obviamente, quando eu, com 9 anos, eu estabeleci uma meta, um propósito de vida, que era para ser oficial do Exército. Eu queria, Luciano, ser tenente do Exército Brasileiro. SpaceX. Tá, eu tinha que ir para lá, SpaceX, AMAN, tinha que me formar. Meu objetivo de vida era ser tenente. Né? Isso eu decidi com 9 anos, eu queria. Né? Então essa foi a minha primeira fase. Então eu me lembro que nessa típico de uma família militar, uma criança, meu pai era sargento do Exército, a gente mudava muito, moramos em Fortaleza, no Oiapoque, lá na Amapá, no Deixa eu Acre, lhe no contar Branco. Meu avô era militar. É militar? É Tá também na do mesma Exército. Do do Exército. Então Viajante. você sabe como é que é essa... Viajante. É, Minha mãe conheceu meu pai numa dessas andanças do meu avô, sim, em Campo Maior, no Piauí, e aí do lado. É. Aí foi-se embora foi-se rodar embora aí. e casaram. Aí, tá. Então tu entende bem o que eu tô dizendo, né? Então era tipo dessa família, mudando de um lado pro outro. E aí, um evento lá, minha mãe, no evento dentro de um quartel, minha mãe mostrando lá o que era um oficial, falando do que era um tenente, né? Contando a história daquele tenente que era, apesar da idade, eu tinha 20 e poucos anos, aquele tenente, ele era o chefe do meu pai. Meu pai já era um sargento, já há 30 e tantos anos. Aí eu olhava, rapaz, que isso é legal. É bom, você é oficial. Aí então deu aquele desejo, já era a profissão do meu pai, eu já admirava ali por ser pai, minha mãe dava esse incentivo. Então ali eu decidi, não, eu quero ser tenente, quero ir para essa AMAN, quero me formar. Então eu considero a minha primeira fase da vida quando eu trabalhei tudo que eu fiz na vida focado em ir para a AMAN, me formar na AMAN. Óbvio que a gente faz outras coisas, mas sempre para não atrapalhar isso aí. A segunda fase, já como tenente, fiquei ali mesmo sem saber, até que achei um objetivo, que era comandar um batalhão do Exército. Ser comandante, fazer SM, comandar, e vem comandar o 25 aqui, né? Eu falei do colégio militar da Santos Dumont, que eu morei um período ali pertinho, eu passava na... Morava na Aldeota, o cara é rico. Vigílio Távora. É rico, pessoal, ele é rico, morava na Aldeota. Não. Vigílio Távora. Na Aldeota não, mas ali no Antônio Salles. Na Antônio Salles ali eu passava muito. E o meu sonho era estudar no colégio militar. E na época lá da minha separação dos meus pais e tudo. Sei. E aí a gente foi morar num bairro de periferia, lá em Fortaleza. Tá vendo como não é rico? É história, tem uma trajetória. E aí a gente foi morar num bairro de periferia e eu passava na frente do colégio militar, na Santos Dumont, e era o meu sonho, estudar naquele colégio. Pra você ver como as coisas, os destinos se cruzam, né? Se cruzam, né? E era um colégio bom. E eu entrei lá, né? Então, só fechando a fase, né? Então, a segunda fase é esse desejo para ser comandante, objetivo dentro da carreira profissional, chegar no máximo, né? Consegui comandar aqui o 25BC, me realizei profissionalmente, fui para a reserva. E agora estou iniciando essa terceira fase da vida, né? Vamos voltar. Reserva. Vamos para os detalhes. Chega. Vamos devagar. Reserva, a gente vai chegar lá. Vamos falar da primeira fase. Exatamente. Eu sou lá, menino, estudante, querendo seguir a carreira militar. O senhor é de uma fase, de uma geração, que é mais ou menos a mesma idade. Eu acho que eu sou mais velho, mas tudo bem. Mas é pouca coisa. Né? Isso é mais ou menos a mesma idade, eu tenho quase certeza. Eu tenho 48 anos. Eu tenho 41. Olha, tá pertinho. Tá vendo? E aí, a nossa geração, ela foi levada a ver o Exército de uma forma meio que negativa. Né? As aulas de história do Brasil, o Exército era meio uma coisa de tabu. Eu acho que depende muito da escola e do professor. É isso que eu queria lhe perguntar. Se essa fase de história do Brasil meio que deturpada ou meio que ideológica é mesmo uma fase, depende de onde você estudou ou tem essa fase negra? Eu acho que você já ouviu falar que quem escreve a verdade é um vencedor de uma disputa. Então, eu acredito que
depende das versões. Então, hoje você pode escrever livros e dar a sua versão de uma história. Né? Quando acontece um crime, por exemplo, na cidade, e houve duas pessoas, a vítima e o... Eu sempre digo que tem 3 verdades. A minha, a sua e a verdade verdadeira. Pronto, pois é. Cada um conta a sua E versão. se alguém for lá e publicar e der notoriedade, vai ser a verdade conhecida de todos. Não é verdade? Não é isso? Isso. Então, eu acredito que, assim como muitos fatos, se não todos, da história, não só do Brasil e do mundo, muitos fatos aconteceram, mas nem todos são divulgados e sabidos. Vão sendo divulgados à medida que as pessoas vão escrevendo, os historiadores, os pesquisadores, ou as pessoas que vivenciaram e escrevem com a sua versão. É assim que se cria, se torna vítimas, vultos históricos, né? Famosos, né? E aí sim vai. Então, essa questão da verdade depende muito de quem está falando, né? Mas o fato é que muita coisa que você se refere, tá vendo, né? Década de 70, 60 para trás, nós vamos puxar também, é história, né? Então, é um período que eu era criança e a gente fica sabendo pelo que nos disseram, o que a gente leu, que alguém escreveu, não é isso? Coronel, e essas andanças? O novinho, com certeza, eu deve ter viajado e passado por muitas cidades. Eu acho que uma grande dificuldade de família de militar é isso. Criar vínculos, né? Porque passa um tempo numa cidade. Na infância teve isso. Tem vantagem e desvantagem. Né? Tudo. Na infância era bacana mudar, chegar num lugar novo, fazer novas amizades, conhecer novas cidades, aquela curiosidade de morar em outro estado. Eu me lembro bem, quando eu tinha 7 anos, meu pai transferido para morar em Rio Branco, no Acre. Acre, não sabia nem onde era isso, não existia internet, né? Então, descobriu o que era Acre, aquela curiosidade de saber como é que era, chega lá. Porém, com o tempo vai ficando ruim, principalmente para o adolescente, Luciano. O adolescente ele começa a ter problema de adaptação com amigos, né? Começa a criar um vínculo de amizade aqui. Era danado que nem eu com namorada? Não, acho que eu sempre fui muito tímido, né? Quietinho. Era danado, deve ser. Tem perfil aí, não é de quietinho, não. Eu sou piauiense, eu sou nascido no Piauí, mas eu peguei aquela malandragem do cearense, né? Como eu vivi muito tempo. Cearense é bicho danado. Malandragem do cearense. É que tem o carioca, o malandro carioca, e tem o malandro cearense. É o malandro de rodoviária. Como é que é isso aí? Aquele cabo que ele quer se dar bem. O cearense, qualquer lugar que ele vai, você pode ver, qualquer lugar do mundo tem um cearense que se dá bem. Isso é verdade. Onde você chega, se você olhar, não identificou, não achou ainda, você dá o grito de guerra que você acha, né? É isso, acho que a gente... quando a gente começa a rodar pela vida e começa a rodar pelos cantos do Brasil, eu tive a oportunidade de ir para Tailândia, Malásia, através do meu trabalho. Eu vi uns vídeos seus no podcast. Tem um lugar que você vai andando e vê lá uma fazenda de elefantes. De elefantes. Que loucura, né? Então, isso são experiências e vivências que eu acredito que você deve ter muitas. Na selva lá. Não tenha dúvida. Sim. Então, o que eu tô falando, tem vantagem e desvantagem. Tem bom de você conhecer muitos lugares com a sua experiência própria, porque é muito bom você sair daqui, fazer um turismo, vamos conhecer Paris, vamos conhecer Nova York, Rio de Janeiro, enfim, é bacana. Mas eu acho que melhor ainda é você conviver com a cultura daquelas pessoas. A imersão é que é o negócio. E principalmente quando na atividade de inteligência, rodando no Comando Militar da Amazônia, eu consegui isso aí muito, muito mais. Onde tem um soldado do Exército Brasileiro, no Comando Militar da Amazônia, eu conheci. Todos os locais, por menor que seja, um pelotão com 30 homens, a gente passou lá, todo o Comando Militar da Amazônia, consegui conviver e perceber as diferenças de cada localidade, de cada região. Porque você olha assim, a Amazônia, tudo igual, não é. É tão doido que ainda hoje existe povos que não têm contato com a civilização. Tem. Inimaginável nos dias de hoje. Tem locais lá que tem pelotão do Exército, como eu falei, cerca de 30 homens, que está lá com a família, e só chega nesse local de avião. E avião pequeno, que não tem aeroporto, né? É um campo de pouso, né? É quase uma Macapá. Macapá só chega de avião. Tem um local lá na Amazônia, Tunuí. Só chega de aviãozinho, a estrada não é boa. Tem outro lugar que só chega de carro em determinada época do ano.
Tem lugar que não tem água potável, tem lugar que a energia elétrica não funciona todo dia. É por certos horários do dia para economizar, que é só óleo diesel, né? A energia é de um gerador. E aí você vai vendo, sem contar com as condições da Amazônia, o clima, as doenças, né? E aí você vai vendo como essas diferenças que vê só de foto e vídeo é tudo bonito, bacana. Isso que quem vê o close não vê o Mas então corre. experiências fantásticas, né? Então você entrar numa aldeia indígena, e depois entrar em outra e fazer comparações, costumes de um índio com outro, né? A forma que eles vivem, a cultura deles, o posicionamento, o papel do índio, homem na tribo indígena e da mulher indígena dentro da... É bem diferente. Então a gente vai comparando. A gente vê aqui, a gente tem muito próximo aqui o Maranhão, o Pará, e a gente vê muita coisa, a questão do índio tem muito folclore, né? Índio de Hilux, índio que faz. Aquilo ali realmente existe. Existe, claro. Lá na Amazônia também tem. Por isso que eu tô falando, cada tribo tem um costume e uma realidade diferente, né? Então eu fui em tribo, terras indígenas, aldeias, conheci. E dentro da terra indígena tem várias aldeias, né? Tem a aldeia do cacique e tem várias outras aldeias em torno ali. E tem o cacique tinha lá, na época lá era uma L200, na época que eu era tenente. Então um L200 era um carro com ar fechado, com ar-condicionado, frigobar. Um índio era eu nunca tinha entrado num carro daquele ali. Coronel, eu gosto de sempre, antes, conversar a conversa desse jeito, porque para a gente ver a importância das novas tecnologias. Hoje a gente tem um espaço onde 100 mil pessoas vão ver a gente, ou tem a possibilidade de ver a gente. Sim. O tempo indeterminado de falar de vivências, tipo, televisão, você fala 3, 4, 5 minutos, direcionado sobre aqui não. Para falar de um assunto específico, tem que ser bem pontual, porque o tempo formatado ali. Exatamente. Aqui não, aqui a gente pode bater papo. Aqui uma coisa que eu gosto de frisar toda vez com todos os meus convidados. Aqui a gente não tem patrão. Graças a Deus, tudo que Seu patrão aqui... tá ali, ó. Aquele que tá ali, tá assistindo, é o patrão dele. Exatamente. É quem tem o poder de não gostei e saiu. Tá na ponta da mão. Isso aqui é bom, né? Porque eu entro no seu podcast, eu olho, quem é essa pessoa? Deixa eu ver. Exatamente. Aí eu olho, pô, legal, deixa eu ouvir mais um pouco. Interessante a história dessa pessoa, desse rapaz. Como é que é, tal. E a gente, por não ter... E se não gostar, exatamente. Fora, vamos ver outro. Eu sempre gosto de deixar isso claro, porque como não tem patrão, não tem lado, não tem ideologia. Aqui a gente pode falar sobre qualquer tema e a gente não vai ter a censura que tem. Mas a internet, ela tem um limiarzinho que hoje a gente vive a cultura do cancelamento. Perfeito. E o senhor ela existe e ela é mal. Exatamente. E o senhor é uma pessoa pública. O senhor está ciente que está agora cada vez mais se aproximando desse momento novo na sua vida, que esse limiar existe e que realmente tem que estar preparado? Sim, acho que quem abre lá o seu Instagram e vai se expondo, vai se colocando, faz parte da vida, né? Eu estou falando isso porque, assim, eu fui candidato a vereador em 2020, no momento da pandemia. Para quem não sabe ainda, se o senhor não sabe da história, eu quebrei quebrando na pandemia. Tudo que o senhor está vendo aqui, graças a Deus, foi reconquistado após pandemia. Você vai levantar. O negócio que a história é boa. Eu quebrei quebrando. Eu fiz o investimento da minha vida, eu inaugurei meu negócio dia 10 de janeiro. E a gente fechou dia 23 de março. Então, é uma história parecida com essa aí, da minha esposa também. Não, mas eu convivendo, né? Isso aí. Exato. Então, realmente, a gente viveu momentos difíceis. E quando eu fui candidato a vereador, a gente viu um assassinato de reputação. E o senhor é um coronel do Exército. Sou coronel do Exército. O senhor tem uma reputação ilibada. Tem. Mas o senhor está preparado para o que vem? Mas a gente... alguém vai ter coragem? Vamos ver, vamos entrar aí. Eu acho que tomando a decisão, avaliamos tudo aí e vamos entrar. Você está falando política, né? Entrar na política. Agora você é uma pessoa pública, você é pré-candidato. Aí você fala assim, se agora é pessoa pública, mas eu já comandei outros quartéis. Mas comandar quartel é diferente de pedir voto.
Não, é claro. Não, então vamos lá. Pessoa pública na política. Agora eu sou pessoa pública na política. Porque pessoa pública a gente já é há um tempo, né? Então é outro tratamento, claro. Outra coisa. Outra... Mas a função do comandante também é uma função que tem muita... Porque, deixar claro, a gente lembrar que o senhor hoje é pré-candidato a deputado federal. Isso, exato. É isso? Então é uma função da qual o senhor não vai comandar. Não tem Lá dúvida. o senhor vai pedir voto, conquistar voto Tá, no período da campanha. da né? campanha, que é muito difícil. Não, você viveu isso aí, você Sim, vai me muito. ensinar isso aí. E aí eu tô lhe perguntando, você está preparado para esse assassinato de reputação, essa coisa, esse jogo baixo que existe? Porque a gente sabe. É, isso aí. Você está preparado porque o senhor, como um comandante, Aham. o senhor sempre teve comandados. Verdade. Agora o comandante, agora é o povo. Tive comandados, tive comandantes, Superiores, mas... tive parceiros, tive Exato. irmãos, né? E agora é o povo. A Está gente... preparado? Não, claro, a gente entra numa guerra, tem que pensar no bom e no bom. Mas nada, tudo na vida, tudo, Luciano, tudo na vida. Quando você entrou aqui, você pensar só nos prós, você desliga essa câmera agora e vai embora para casa. Se tiver medo né? de crítica, eu não venho pra cá. Pronto, exatamente. Você vai fazer um podcast pensando só nas maravilhas, só nas facilidades, não é. Né? Então você sabe o que é. Então a gente sabe como é que é, tem tudo. Mas a gente vai trazer a nossa história, a nossa posição. Quem sou eu? Eu não quero me fantasiar, não quero me maquiar, não quero vestir embalagens. Eu quero ser quem sou. Eu não quero aqui, não estou disposto a vender a alma, matar ou morrer para ser eleito. Não. Uma das perguntas que eu faço para todo mundo, o senhor não vale tudo pelo poder. Não, para mim não. Nem o sim justifica os meios. Já sou realizado, sou extremamente feliz, graças a Deus. Outra pergunta que eu gosto de fazer. O senhor é uma pessoa estável financeiramente, estável socialmente, Graças a Deus. Realizado profissionalmente, aí vai emergir numa coisa nova. Coisa nova. É como eu falei, a terceira fase da vida. Primeira fase era para ser tenente, realizei minha vida, demorei para cair a ficha que aqui eu tinha que mudar, tinha que buscar um outro propósito de vida, até que um dia eu lá, tenente, conversando com o capitão, eu vi aquele capitão estudando, feito desesperado, Luciano, estudava, mas estudava muito. Aí eu cheguei, capitão, pelo amor de Deus, o que é que o senhor está estudando tanto? Aí ele me explicou, cara, eu quero ser queima, quero fazer a ICM, e aí a prova é difícil, é um concurso, e me explicou tudo. E para que isso, rapaz? Para ser comandante de quartel, de batalhão, eu tenho que tem que ter essa escola, tem que ter esse curso, é um concurso para entrar, né? E também vai mais na frente para concorrer para ser general. Aí eu passei a observar, a partir dali eu comecei a entender, e aí por várias questões, vivendo aquele quartel que eu morava em Rondônia, eu decidi, rapaz, eu quero ser um oficial queima, quero fazer SM, e aí foi o foco, até que eu vim, estava abençoado, Deus me colocou aqui para comandar o 25BC, comandei em 2017, 2018, fui extremamente feliz, realizei tudo que eu desejei como comandante, foram 2 anos assim magníficos, me dediquei de corpo e alma ao que eu fazia. Dei a sorte de pegar o centenário do batalhão, o batalhão completou 100 anos no ano que eu comandava. Então, para mim foi assim, me realizei plenamente. Terminou, poderia prosseguir na carreira, mas surgiram várias oportunidades que eu vi e me atraíram, né? Então eu resolvi, fechei meus 30 anos, como eu falei, me realizei profissionalmente como chegar até coronel. Recebi o convite para ir para Brasília para trabalhar lá no governo Bolsonaro, no Ministério da Justiça, especificamente na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Fiquei 1 ano trabalhando lá, assessorando o general Teófilo, junto com o ministro Moro. Foi um aprendizado fantástico. Visitei vários estados do Brasil, todos os estados e outras cidades a mais, não só as capitais. Aprendi muito sobre segurança pública. Guarda Municipal, que eu só via falar, de lá eu aprendi muito e depois cheguei aqui em Teresina e deve me comandar, né? Então foi um aprendizado fantástico. Você fez parte do governo Bolsonaro? Fui, 1 ano. Isso. Eu não sabia, a minha pesquisa falhou. Então fui lá na Senasp, estive lá 1 ano na Senasp. Como é que o senhor vê um militar? Sim.
de volta à A pergunta aqui já tá. Isso Já já me fizeram várias vezes, mas continue. de volta à presidência pelo voto. O que é? Uma forma diferente. O militar, sim. Positivo. Porque Vamos colocar assim. Eu vejo dessa forma. Que antes era a instituição que estava no poder. Era o exército. Não havia uma pessoa lá. Era uma pessoa, claro. Mas era alguém do exército. Agora chegou o capitão Bolsonaro, chegou a presidente pela democracia, como você poderia ser presidente. Entendeu? Não foi o exército. Então eu acho, eu não concordo, eu sou contra quando você coloca que o exército brasileiro, algumas pessoas confundem isso, né, equivocadamente. O exército brasileiro, exato, tá no poder. Não é, o exército está onde ele sempre esteve, como está na Constituição, a favor das leis, da legalidade, né? O exército presta continência e recebe ordens do seu comandante, que é o presidente, seja do Bolsonaro, seja da Dilma, seja do Lula, seja do Temer, enfim. Né? Então, às vezes faz essa confusão, porque é separar a instituição das pessoas, do cidadão que está naquela Constituição. Você acha que hoje a gente está vivendo um momento de realmente esticar a corda, como a gente está escutando? Tipo, as instituições esticando a corda, o ministro o Barroso, existe o Bolsonaro, aquela coisa. Você acha que está realmente, e o Exército está de olho nisso, com certeza? O senhor, como um coronel do eu não Exército... posso falar muito pelo Exército, eu já estou na reserva. Né? Quem tem que falar pelo Exército é quem está nativo, quem tem o seu comandante atual. Enfim, tem. Mas a minha percepção, que eu vejo assim, o Brasil hoje vive essa polarização, que eu acho extremamente negativa. E perigosa. Perigosa, porque passa a se rotular. Né? Chega a um ponto, estou exagerando, mas chega quase um ponto. Se você falar uma determinada palavra, eu não gosto de você, você é daquele outro lado. Tá no nível assim. Você não pode vestir a camisa do Brasil. Você é daquele político, Se você botar uma bandeira do Brasil, você é daquele político. Então, certas coisas, né? Veste uma determinada cor, você é tal político. Então, eu acho isso extremamente negativo, destrutivo. E perigoso porque muito tempo o brasileiro não se interessava por política. E passou a se interessar. Ótimo. Show. Né? Cada brasileiro, principalmente os jovens, se interessar pela política. A nossa geração era isso. Futebol, religião e política não se discute. Não. E de uma hora para outra, todo mundo sabe o nome dos ministros. Perfeito. As pessoas assistindo decisões. Isso é bom. Isso é muito bom para a democracia. Agora, quando se começa a criar esses rótulos, eu acho isso aí péssimo, destrutivo. Porque nós temos que discutir ideias. Você, Luciano, você tem suas crenças, você tem sua história de vida, você tem o seu time que você torce, você tem a sua religião. Você é Fortaleza? Eu sou Fortaleza. Olha isso, é Ceará, Tá vendo? Vamos ter inimigo agora? De forma não, eu não sou do canal e nem o senhor é da Figuei. Tá vendo? Bom exemplo. Então, não é porque nós somos diferentes que nós temos que ser inimigos. Nós podemos amanhã combinar para a gente sentar, tomar um café, tomar uma gelada. Vamos brincar do Ceará? Vamos brincar do Ceará. Vamos ver o que o Ceará fez de bom e de errado. Vamos ver tudo que o Fortaleza fez, está fazendo de bom lá. Vamos falar. Então, eu acredito que nós não podemos confundir as coisas. Então, quantos grupos, quantos amigos eu já vi, quantos familiares, meu amigo, brigarem, discutirem, irem para a agressão física no Natal, numa ceia de Natal, por discussão política. Aí hoje, esse ano, aqueles dois políticos que eles defenderam estão juntos. E eles até hoje não se falam. Um tio e o sobrinho. A gente está vivendo um momento perigoso para a democracia. Com muita calma nessa hora, porque no ambiente político, que eu percebo nessa pequena experiência, existe muito rótulo, narrativas falsas, fala-se muito que o eleitor quer ouvir, conta-se essas historinhas, coloca-se certas embalagens, então cria certas narrativas, é a palavra que o pessoal gosta de usar, né? A gente já entrou meio que não entrando, então a gente pode falar de política abertamente com o senhor.
Se não souber, eu falo. Se não souber, eu não falo. E você também não é obrigado a concordar com o que eu falo. A minha conversa e se quem estiver ouvindo não concordar, comente aí. Fale aí. Fale aí. É não, importante. eu discordo. Agora você está errado. E vamos... assim, se me convencer, a gente muda. A minha conversa é uma conversa do leigo, porque eu fui candidato a vereador pela circunstância. Rapaz, tu foi candidato, é leigo, eu que ainda vou ser. Eu tô atrás do leigo, e muito, né? Porque eu fui levado pela circunstância. Certo? Então é a conversa do leigo, a gente vai bater papo aqui e eu vou fazer as perguntas que eu acredito que o povo tem na cabeça. Tá certo. O senhor. Tá bom. Vamos lá. O senhor, se eu souber responder... Você é pré-candidato pelo PSD. Pelo PSD. Exatamente. É uma chapa zona dificílima. Por isso que eu tô lá. Você vai pegar o filho do tenista, o filho do Marcelo Castro, o Júlio César e o Coronel Nix. Se eu for aprovado lá nas convenções, né? E o Coronel Nix. E a gente vai lá. Rapaz, eu acredito. Principalmente ao ler muito para trás, né? Bolsonaro, muita gente não acreditava que ele chegar lá. Não chega, tá apagada as luzes, não acreditava. Eu digo mais, eu comparo com o futebol. Conhece o Campeonato Cearense, você torce Ceará, eu torço Fortaleza. Quando tô de azul, tá de vermelho. Aí em casa aí. Aí chega o Iguatu e tira o Ceará. Aí, ó. Mas aí eu digo, não, agora voltando aqui. Eu acho que é o seguinte, começa um campeonato, tem uns favoritos, claro. E na política tem favorito. Claro que tem favorito. Né? Toda campanha, seja para vereador, seja para deputado estadual, federal, tem favoritos. Aqueles que estão com mandatos são sempre favoritos. Agora, não tenho garantido, meu amigo. Não tenho garantido. Sabe por quê? Porque por mais que exista estrutura, que segure, que traga o eleitor, deixe o eleitor ali próximo, tem também muito eleitor, muito brasileiro, muito piauiense, que acredita que o Piauí pode ser melhor. Que acredita que pode melhorar de vida, que algo pode crescer. Eu me lembro quando eu era criança, tinha o quê? 10 anos. Acho que eu estudava em um colégio particular em Fortaleza, antes de entrar no colégio militar. Eu vi uma professora falando sobre o que era o Ceará e o Piauí. Eu vi os números da economia, eram muito parecidos. Ceará e Piauí eram estados muito iguais. Hoje você vê quem é o Ceará e quem é o Piauí. A economia do Ceará hoje, pujante. Eu nem quis morar lá em Fortaleza, onde eu nasci, porque é uma cidade, é um trânsito, uma violência, mas o desenvolvimento econômico não há o que se comparar com o nosso Piauí. Será que o nosso Piauí não dá para crescer no turismo? Nós não temos belezas naturais aqui para mostrar? As nossas praias não são bonitas? Jericoacoara bombando e o Cajueiro da praia. Jericoacoara é bonito, mas eu acho que também já... Nós temos praia bonita aqui também, viu? É isso. Eu não vou dizer que Jericoacoara é feio, mas... Trabalhar... Será que o Piauí não pode crescer mais no agronegócio? Não temos espaço para crescer? Olha, meu amigo, o resultado do PIB Piauí, do estado está crescendo direto, e o agronegócio está levantando, e sem a estrutura decente. Né? Os investimentos estão sendo feitos aí, eu acredito que vão fazer mais, seja do governo federal, estadual, e os prefeitos ali. Imagina quando esse agronegócio tiver uma estrutura, como eu conheci lá no estado de Goiás, como é que o nosso Piauí, o sul do Piauí, vai trazer recursos para a gente. Você falou aí antes dessa fala, você falou da briga dos familiares e tudo, e hoje os políticos que estavam lá estão juntos. Eu acho que essas alianças afastam o eleitor, tipo, certas alianças. Vamos ser claro. Quando a gente vê o ministro Ciro, que é ministro do Bolsonaro, coloca um candidato a prefeito, e aí, ao mesmo tempo, ele diz, esse candidato a prefeito, que é meu candidato, não representa o Bolsonaro. Está muito coerente, né? É onde eu lhe disse, essas narrativas que não se colam, essas maquiagens. Então, não vamos por aí, não. Vamos seguir. Então, vamos lá. Ainda tem mais. Você pode avaliar várias pesquisas para trás aí. Eu dei uma estudada nisso aí. O brasileiro e o piauiense está aí, não é diferente. Como brasileiro é assim. Vota no candidato, não vota no partido. Vota quem é você. O Luciano, eu gosto desse cara, eu vou votar nele. Qual o partido dele? Eu sei lá qual é o partido dele. Vai lá e vota no cara. Entendeu? Então tem
uma narrativa que se cria, que quer se fazer que tem que votar aqui nessa linha. Até porque não é, né? O eleitor pode chegar lá, votar no presidente de determinado partido, um senador daquele outro, Exato. né? E aí fazendo o deputado federal daqui, o estadual daqui, e aí fazer como ele quiser. O sistema permite A isso. federação da cabeça dele. Exato, quem faz a federação é ele. Porque essas federações, na verdade, elas são formadas em cima de interesses políticos e interesses individuais As ali. antigas Né? coligações. Dos partidos, para não, principalmente agora, Luciano. Nós tivemos aí mudanças nas leis, né, eleitorais aí fortes, muita mudança. Vai ter um impacto forte nas eleições. Eu até li essa semana um artigo num jornal que circula nacionalmente, falando que a previsão é que vai ter uma renovação na Câmara Federal de 50%. Eu acho que não vai ser isso, não. Olha, apesar de ser um artigo nacional, eu discordo. Eu acho que, pelo contrário, vai ter massa fechada. A não ser que a renovação é o seguinte, vai sair o cara que está com mandato para voltar o outro que tinha mandato e vai... Aí, para mim, eu não considero isso como mandato, como renovação, né? Mas só para fechar dessa legislação, ela está privilegiando quem tem mandato, quem já está no poder. Quando você foi candidato em 2020, tinham quantos partidos no Piauí concorrendo lá naquela eleição? Tinham vários, tinham um tanto de partido, né? Um tanto de partido concorrendo. Agora vai fechar, vai reduzir. Depois muitos vão acabar, vão sumir. Em 2020 você foi candidato a vereador, eu era presidente do PRTB, que era o Partido do General Mourão, né? Era o nosso vice-presidente. Então, montamos uma chapazinha e eu via dificuldade. Eu saí do PRTB, tive que sair. A minha análise, eu via que a tendência, o partido vai sumir, não vai ter como se sustentar, não vai ter como sobreviver. E os partidos fortes vão crescer cada vez mais. Eis um dos motivos que eu fui para o PSD. É um partido novo, que está crescendo, não só no Piauí, está crescendo, fortalecendo cada vez mais no país todo. Né? Então vão sumir os partidos pequenos, vão ficar só os grandes concentrados, esse poder cada vez mais concentrado. Os recursos, o fundo eleitoral, que era esse tanto aqui, não vou falar em valores, era esse tanto, passou a ser desse tanto. Agora você imagine, esse tanto dinheiro concentrado. Então é muito poder, muito dinheiro concentrado. Então, quem tem mandato, quem tem do partido, vai fazer do jeito que quer. E a forma de descricionar desse dinheiro é muito... Então, acredite, quem vai ser eleito vai ser quem está nesses partidos grandes. Certo? É isso que tem que entender. Vamos lá. Tá, vamos lá. Polarizado lá em cima. Vamos... O lema do nosso podcast é uma conversa sem arrudeio. Sem arrudeio, É Lula e Bolsonaro. Arrudear, porque no Ceará ele não dá a volta, ele arrudeia. Ele arrudeia. Arrudeia, mas não pega na rudinha, né? Lula e Bolsonaro, sabe quem? Até o dia 2, deixa definir todos os presidentes, para a gente escolher quem a gente vai votar. Então você acredita que ainda pode surgir uma terceira via viável? Não, veja bem, eu acho difícil surgir a terceira via. Tentou-se criar ali, né? O MDB, PSDB, tentou-se fazer uma outra federação, vai decidir agora, se não me engano, dia 18, né? De maio, se não me engano. Acho que vão decidir. Tem um prazo aí, vamos definir. Eu acho que não vai sair do canto nenhum, como foi o Moro que tentou, né? O Dória não tá indo. Mas... O Moro, você acha que ficou feio para ele? Toda a situação? Não, vamos dizer... Não, feio não. Ele entrou e não deu certo. Mas quando a gente entra numa... Acho que ele interferiu no resultado de 2018, não? Ele interferiu, sim. Quando prende o Lula, quando tira o Lula do jogo, do Senado. Claro. Ele interfere no resultado. Eu acho que ele errou, assim, é difícil, é fácil criticar depois que acontece. Jogar a pedra da arquibancada é muito fácil. Eu conheci ele pessoalmente ali e eu acho assim, o perfil dele, a personalidade dele, o jeito de ser, de pensar, de agir, tem muito perfil político. Posso estar equivocado, né? Amanhã tá mordendo a língua e ele tá aí, ser um excelente político, bacana. Até porque ele se diz muito correto. Mas a saída dele, eu acho que ele não errou ao sair do governo. Ele errou como saiu do governo. Eu achei que ficou feio quando ele recua de se candidato a presidente e agora tá... Não entendi.
dizendo-se que vai ser candidato a deputado federal por São Paulo. Não entendi. Que não é nem a cidade Vamos aguardar. dele. A coisa deve estar acontecendo Exato. nos bastidores. Vamos ter que Porque se aguardar. for isso, Porque o estado em dele é busca de Paraná, né? Se for isso, que busca de um foro privilegiado, aí pra mim acaba. Tem que. Vamos aguardar, hein? A gente vai entender muito mais quando as coisas começarem a acontecer. Porque muita coisa acontece nos bastidores e a gente está de fora, não sabe, e a gente não vai entendendo essa jogada dos. Por isso que esse podcast existe. Pra gente bater papo e a gente ir tentando entender. Perfeito. E aqui no Piauí? É Rafael Fonteles ou é Silvio Mendes? Ó, eu não conheço o Silvio. Só conheço de ler, né? De ver. A história dele. Nem pessoalmente, nunca. Um dos poucos políticos que eu não tive a oportunidade de conhecer, nem que seja com um aperto de mão. Prazer, né? Não conheço. Eu conheço. Vamos dizer assim, eu conheci um pouco mais dele. Uma conversa que eu tive com o Firmino em 2019. Então, porque quando Firmino conversou comigo, estava nos convidando para filiar. Eu perguntei, mas vem cá, e o Silvio aí não vai ser? E o Firmino comentou, fez a comentário ali e tal. É o que eu sei do Silvio, entendeu? Então, porque ele não foi o candidato a prefeito. Exatamente. Então, pronto, o que eu sei dele é isso aí. Não vou aqui estar falando de ninguém, né? Não conheço. Tá fazendo aí a sua pré-campanha, tá fazendo seu trabalho no seu grupo, ok. E o Rafael, eu conheço a pessoa do Rafael. Eu conheço. Eu acho que é inquestionável discutir a inteligência do Rafael. É um cara inteligente. É um cara inteligente. Então, eu conheço. Eu fui candidato pelo Patriota e eu sou Bolsonaro. A galera era o Bolsominion. Todo mundo só me chamava de Bolsominion. E um dia eu disse aqui no podcast que o Rafael era um gênio. E aí começaram a me bater, jogar pedra. Mas o Rafael é um gênio. O Rafael ganha a Olimpíada de Matemática desde 12, 13 anos de idade. Quem questionar a genialidade do Rafael, para mim, tá naquela polarização. Não quer aceitar. Aí o copo é amarelo. Não é amarelo. Ou o mal político, não sou eu que vai julgar. Exato, é o povo. Pronto. Agora, dizer que ele não é um gênio. Você fala, inteligente na matemática. É um gestor de sucesso. Exato. Né? E é um cara que sabe conversar e respeitar as pessoas. Pelo menos é a minha experiência que eu tive ao conhecê-lo, ao conviver com ele. Então, essa é a minha experiência. Então, até o momento, eu vou com um cara que eu conheço, que eu acredito que está pronto, preparado para ser um político, governar o estado do Piauí. É um cara que traz um perfil novo. Eu acredito que a política do Piauí precisa disso. Lógico, todos os perfis são importantes. Mas está precisando, sim, de um gestor que transforme o Piauí, que conduza, que lidere o Piauí para um desenvolvimento econômico e social melhor. Temos que mudar. Em 2018 a gente viveu muito. Só melhora se a gente mudar. Em 2018 a gente viveu muito aquela coisa do anti-PT. Não quero mais ter, aí eu vou... Tem muito, ainda tem, né? Ainda tem. Pois é, ainda tem. Tem muito. Mas surgiu nesse anti-PT, surgiu o Bolsonaro, surgiu a Joyce, surgiu o Frota. Você tocou uma coisa aí, exatamente. Surgiu um monte de gente. Isso é que eu não me refiro, quando começa a surgir coisa assim, eu me refiro a narrativa, criar personagem, maquiagem, embalagem. Eu não quero entrar nesse contexto, amigo. Eu quero ser eu. Se for para me ser realmente, sair pré-candidato às convenções aceitárias, que eu seja do meu jeito. Não queira que eu seja igual A, B ou C. Ah, coronel, mas o A faz assim. Pois se ele faz e está igual ou diferente, sorte o azar dele. Eu penso dessa forma, eu tenho que defender aquilo que eu acredito, Luciano. Eu não posso defender uma coisa simplesmente porque o meu time está fazendo daquele jeito, mas eu penso diferente. Então, é isso que eu penso. E é assim que eu tenho que ser. E não dá para... Eu não vou conseguir estar agindo para enganar. Eu tenho que ser eu. É muito... Porque, assim, aqui no Piauí a gente vê muito isso e a gente sabe a força que o PT tem no Piauí. É. Verdade. No Nordeste, né? No Nordeste. A esquerda. Não só o PT, a esquerda, na certa forma, outros partidos de esquerda, né? Aí a gente vê, mais uma vez, a narrativa, né? Uhum. Aí a gente vê a narrativa. Vamos tirar o candidato do presidente, o ministro
do presidente, vamos tirar. Aí cria-se uma terceira via para falar, para criar-se a narrativa que o Bolsonaro, o candidato do Bolsonaro, é essa terceira via. Eu acho que isso não fica meio estranho para aquele piauiense médio que tá vendo a. Tá vendo Eu a... não entendi. Como é que eu tiro? Vamos lá. A gente tem o Rafael, Sim, que é o candidato do Lula. certo. A gente tem o Silvio Mendes, que é o Certo. candidato do ministro. Certo. Ele cria-se uma terceira via, que é o candidato do Bolsonaro. Primeira coisa, Isso. primeira coisa que tem base, né? É regra. Esse alinhamento que você está falando aí, que são narrativas que se criam, Exato. no dia 3 de outubro, ou depois do segundo, não se fala mais nesse alinhamento. Muda. Tem gente que vai mudar de partido, parceria mudou, esse inimigo vira amigo daquele, aqueles dois amigos já não se falam mais. Você viu isso na eleição aqui em 2020. Não é verdade? Você falou do Lula aí. Quem é o Alckmin? Quem era o Alckmin? Né? Quem é Ciro Nogueira? Quem era Ciro Nogueira? Eu não estou criticando ninguém, não. Estou só mostrando isso aí. Então, existe um alinhamento para agora, para criar uma narrativa, uma embalagens, né, para o eleitor. Rapaz, no dia que resultado da zona, acabou. Esquece tudo isso aqui. Vai mudar. Cada um por si. As federações vão segurar algumas coisas aí, né? Pois é. Mas Pelo menos a federação vai ter que segurar alguns até a próxima eleição. Até a próxima eleição, até a próxima narrativa, fantasia. Então é o seguinte, da minha concepção, eu que estou entrando, vamos dizer assim, iniciando uma carreira política, né? Minha primeira campanha, me colocando como pré-candidato, passei em 2020, participei, não como candidato, né? Participei presidindo o partido, entendendo as regras, as leis, acompanhei, participei da pré-campanha, de toda a campanha do prefeito Doutor Pessoa, tudo, participei do planejamento, execução de tudo que você imagina lá. Eu queria aprender, entender como as coisas funcionam e acontecem, né? Então agora a gente está entrando como pré-candidato, uma situação diferente. Exato. Então eu não estou aqui para vestir uma carapuça, né, para poder me encaixar num alinhamento e na virada do ano tá tendo que mudar, desfazer. Não, eu serei para frente, vamos ver. Vamos lá. Certo. Coronel Nixon eleito deputado federal. Opa, já foi lá ver, excelente. Bom, não é não? Sim. O Piauí ele vai crescer mais com o Rafael ou com o Ciro Mendes? Na sua visão, o senhor como deputado federal, o senhor podendo mandar emendas, o senhor acha que essas emendas vão... Não. Primeiro, nós, como deputado federal, nós vamos trabalhar para o Estado, para o povo, para as pessoas. Quem está precisando do emprego, quem quer emprego, quem está sendo assaltado, quem está perdendo seu celular, a sua moto, o seu carro, ou quem está sendo vítima de violência doméstica dentro de casa, seja uma mulher, uma criança, um velho, não tá preocupado se o político é A, B ou C. Ela quer acabar com esses problemas, quer trabalhar, quer ter uma casa, quer ter as condições mínimas de segurança, quer educação para a família, para os seus filhos. Não é assim? Ninguém está preocupado. Mas, por isso que se um dia chegar a um cargo... Vai chegar, homem, tá falando... Seja, A gente tá fazendo mas quem está em pré-campanha, tu não pode estar... Não, mas é um processo de futurologia. Eu tô prevendo o futuro aqui. Então, a gente não tá pedindo tem voto, que se não. trabalhar com ideias, projetos, não disputar ideologias. Não gosto disso aí. Eu acho que isso é muito destrutivo, né? Quando a gente começa a discutir, não o objetivo. O objetivo é fazer com que o problema seja resolvido, que as pessoas sejam atendidas, que a gente leve o benefício para quem realmente está precisando, né? Então, o que eu vejo hoje é que o Piauí precisa de projetos, programas, ações, investimentos para melhorar o seu desenvolvimento econômico e social. Eu vejo que tem 3 pilares que tá aqui, como se fossem 3 bolinhas quicando na frente da gente e um pouquinho mais de má vontade é para o negócio estourar. E já estão no caminho certo. Essa é a tendência. Eu falei o agronegócio, o turismo. Na verdade. O PT está no poder do Piauí há 16 anos. Certo. E aí, como é que o senhor me diz questão de renovação, de mudança, de crescimento, depois de 16 anos? Tem a questão do partido, mas eu estou falando pela pessoa. E que quando chega lá, quem decide é o governador, é o executivo. Você vê o doutor Pessoa, tá fazendo aí a gestão da cara dele.
Tá fazendo. Não sei porque eu não entendi que você tá rindo. Então ele tá fazendo a gestão que é ele. Ele decide. Né? E é como toda prefeitura no Brasil. O prefeito faz a gestão dele. Tem um técnico de futebol, o técnico lá do Ceará, foi mandado embora um, veio o outro, vai botar o perfil dele, não é assim? Então não adianta dizer, é porque é de tal partido. Vai ser do jeito do perfil dele. Até porque existe partidos em prefeituras do Brasil todo. Mas normalmente são perfis completamente diferentes. Cada prefeitura trabalha de uma maneira, são prioridades diferentes, até porque são cidades diferentes, problemas diferentes, são soluções apresentadas diferentes. Então, pelo que eu conheço, já há alguns anos, pelo que eu convivo, o Rafael eu falei, é um gestor, é um cara extremamente inteligente, né? Não é como a gente assim se coloca. Eu acredito de verdade, é um cara que está acima da média. E ele não é um cara fechado. Eu já conheci gente muito inteligente, mas não, alguns são meio fechados, não são bons de introspectivo, essa é a palavra. Né? O Rafael não, cara. Então eu acho que ele é muito pelo contrário. Ele tem uma inteligência social muito boa, ele consegue conversar com as pessoas, se relacionar, é muito objetivo. Eu conheço o Rafael. Eu gosto de gente objetiva. O cara que fica te arrodeando, né? Não, eu achei ele tem uma objetividade e eu acredito. Luciana, a gente pode estar errado? Pode, só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Mas a gente tem que levantar os aspectos positivos, os aspectos negativos, entender a lógica, os argumentos e tomar uma decisão. Temos que tomar uma decisão. Então é assim que eu penso hoje. Esse é meu modo como eu estou, é a minha percepção desta realidade, deste momento. Coronel, o senhor falou aí da violência, e é um dos temas que mais abalam o Piauí, Teresina hoje. Nossa capital. Tá demais. A gente prefere. Não pode ver dois homens numa moto que já tá levantando o braço. Isso é fato. Isso é fato. Não é verdade? Isso é fato. E o senhor, como um coronel do Exército, a gente está vendo a grande quantidade do número de CAC no Brasil. O senhor é a favor? Olha, primeiro, o senhor é a favor dessa facilitação para o CAC? Vamos lá, vamos por partes. CAC, sou a favor que exista CAC, tenha CAC ser fortalecido. O que é o CAC? Principalmente o atirador, né? O atirador, porque o CAC é colecionador, atirador e caçador. E cada um são definições diferentes, mas a gente está falando mais do atirador. O atirador esportivo. Pronto. É um cara que... Na minha opinião, isso aí a gente tem que incentivar, porque é um esporte, está lá na Olimpíada, né? Então, outros países aí têm muito mais prática de tiro. E nós poderíamos investir nisso aí. Eu vejo enxergar isso como um esporte olímpico. No Piauí tem muita gente boa de tiro que a gente não vê falar. Quando eu conheço o cara Exato. O Porto Júnior foi campeão brasileiro. Onde você viu essa notícia aqui? O representante do ProArmas aqui no Piauí foi campeão brasileiro. Tem muito atirador bom, gente nova, tem mulheres atiradoras. A esposa dele foi campeã. Aí. Tá na família, tá vendo? Então por que não disseminar esse esporte? Agora, a gente não pode confundir o esporte com outra realidade, né? Então, existe o porte e a posse, né? Você é contra o porte? Eu tenho um pensamento seguinte: precisamos incentivar os CACs, né? Facilitar, criar ali, porque o esporte ser incentivado com regra, com lei, com segurança. É um esporte que é verificado, que é inspecionado pelo Exército, né? Também. O Exército vai. Também. Além de outras fiscalizações. Eu estou perguntando que eu sou CAC. Então eu tenho que ter. Você é CAC mesmo, você pratica o mesmo tiro, você foi lá e comprou aquela, como é que o pessoal fala pequenininha lá? A G2C? A G2C. Ou você é a G2C? A minha é G2C, mas não é forte velado, não. Pois é. Então, eu sou a favor, eu penso assim, o cidadão na sua residência, eu acho que vale a pena. Se ele quiser, ele tem uma arma para fazer isso. Eu tenho que ter um cofre, eu tenho que ter. Tem que ter toda a forma de guardar, tem o transporte. Perfeito. E aí tudo. Agora a gente estimula isso. A gente tá, porque assim, coronel, eu acredito muito na questão da dúvida. Quando entra dois caras de moto numa rua, ele vê uma senhora, uma mulher, ele sabe que não tem reação, Exato. Então fica muito fácil. Sim. Então, assim, quanto mais a gente tira o poder da dúvida,
mais a gente dá poder para esses caras. Perfeito, é. Tá entrando na questão também que eu chamo aí a questão da impunidade. O cara também faz isso aí porque ele sabe que ele tá impune. A gente viu Ele essa tem muitos semana, não direitos. foi lá em São Paulo, você viu? O Qual, rapaz, cara? um menino de joelho e o cara tomou o celular do rapazinho. 20 Tem um anos, um vídeo, menino de uma joelho. câmera de segurança, eu sei qual é. Exato. Aí o cara foi pra cima da namorada, ele foi defender e o cara deu 2 tiros no Pois é, menino. isso aí a gente vê várias Absurdo. vezes. É. Agora, Ele isso aí, mata sem isso é nenhuma. impunidade. Aquilo ali não vai dar em nada. E vão levá-lo, vai ficar solto. Se for preso uma tornozeleira, vai para ali. Então, isso aí que é o problema, eu acho. Amanhã vai para audiência de custódia. A audiência de custódia é para analisar o procedimento do policial e Bota não mais do, em xeque o policial do que do que o meliante. E a sociedade cobra da polícia que a violência está alta. Então, a violência está alta, está grande, e isso ainda se cobra. A polícia que não faz, a polícia. Poxa, eu vejo aí policial se desgastando, trabalha até na sua hora de folga, dando o seu melhor, e às vezes as condições de trabalho, não, muitas vezes, né? As condições de trabalho não são as adequadas, no mínimo, né? Seja das instalações, o equipamento, para se trabalhar na parte administrativa ou operacional, às vezes não se tem as condições de trabalho. E ele está colocando a vida dele em risco. Quando, na verdade, ali a segurança pública, esses números da violência, seja a violência de rua, que é o que você se refere mais diretamente aí, o assalto, é o que a gente sente, o né? O que a assalto, gente... o homicídio, o latrocínio, não é isso? É. Isso aí assusta, mas também tem a violência dentro de casa, a violência doméstica. São as mulheres que são agredidas, são as crianças que são estupradas, né? Tem o idoso, que poucos que falam. Eu tô faz tempo eu estou esperando assim, uma grande ocorrência para analisar e divulgar de idoso, mas não se divulga. Então são várias questões. E como fazer isso? E a polícia vai resolver toda essa daí? Não. Isso tudo faz parte de vários sistemas que se trabalham ali e precisam estar integrados. A gente conversou aqui já com a delegada Namelka. E a gente falou Conheço sobre, bem. a gente falou sobre essa questão da violência doméstica, do valor que a voz da mulher tem. Aí eu citei o caso do Neymar. É. Ficou e tal. Ela disse, Lúcio, mas a gente não pode, tipo, tirar o valor da denúncia por um caso isolado. Aí agora a gente vai ver, tá vendo de novo o caso do Johnny Depp. Tá. Eu tá acompanhando aí, né? Sim, exatamente. Cara, que loucura que a gente... Aí vem a questão da opinião pública. A opinião pública, ela conduz muitas coisas e a internet está sempre pautada não no planejamento, é na opinião pública. E a opinião pública é uma grande dúvida. Hoje, um caso, ela se posiciona de um jeito e amanhã pode acontecer um caso igual em tudo, só muda um personagem e a opinião pública agir completamente diferente. Aí pronto, eu ia falar, você falou. Não é? Então a opinião pública é uma caixinha de surpresas. É uma caixinha de surpresa. Você vê como o mundo a gente vive... Tá aí você perguntou, quando você está preparado? Rapaz, a gente preparado para tudo ou nada, a gente tem que saber que pode... Primeira palavra que o senhor falou é guerra. Tem que saber que vai. Mas se a gente for desistir sabendo do que é negativo, a gente talvez ia desistir na hora do nascimento, né? Quanta dificuldade você já passou na vida? Você falou da sua fase aí na pandemia. Né? E tem todo o processo, falei né? Aí, eu processo de eu lembrei amadurecimento. agora de amigos meus que cometeram suicídio. 2 amigos meus, não suportaram. Pessoas iguais a gente, Luciano. Eu fiquei doente. Eu faço tratamento, eu tô fazendo terapia. Hoje, dia de hoje, eu fui pra terapia. Devido à pandemia. Pandemia. Eu sou atleta, esportista, sempre tive uma vida tranquila, estável. E aí... Não sou rico, não moro na aldeota não, mas morava no Vigílio Távora, vida tranquila. E eu quebrei, pandemia. E aí a gente está vivendo hoje um momento histórico. A gente está vivendo tentando sair dessa fase. Aí numa pandemia, aí vem lá do outro lado do mundo uma guerra. Uma guerra. Com potenciais de... Eu diria que é mais uma fase desse conflito Rússia com a Europa, com o Ocidente. Conflito da Rússia com os Estados Unidos. Já está repercutindo, né? Já está repercutindo. Essa guerra da Ucrânia não eu considero uma batalha, né? É uma fase demorada
Mas agora, em tudo aí, quem perde mais é a Ucrânia. Né? Se for rápida, a Ucrânia perde. Se for demorada, ela perde. O maior derrotado para mim é a própria Ucrânia. Eu acho que o derrotado é o resto do globo todinho, que a gente está pagando É, gás, que a gente está... também. Então, agora, mas lá nem gastei, né? Nem Não vi, né? é? Os caras já estão abandonando, destruindo tudo. Destruindo Então, tudo. lá é pior. Bem, mas vamos aguardar o andamento disso aí. E a gente só reza, que é o que a gente tem que fazer, né? E não, que o prosseguimento não seja mais destrutivo do que já está sendo lá com aquele país. Agora, os efeitos econômicos, né, políticos, ideológicos e outras esferas, que é uma guerra que está abrangendo todos o contexto. Na internet está acontecendo, tem tudo que ela está andando aí, é uma guerra diferente das outras, que ela está entrando em todos os campos, né? Um lado compra uma rede, aí o outro lado sai da rede para botar outra plataforma. Essa polarização no mundo tá cada dia mais dividindo os povos. Mas eu entendo assim que é essa transição, né? Nós estamos entrando aí uma nova período aí da mundo, né? Com essa transformação da comunicação, da tecnologia. A tecnologia, primeiro tem essa grande transformação da comunicação. Você falou internet, é uma grande transformação da comunicação. O WhatsApp, a comunicação estourou no mundo, né? E agora as outras tecnologias vão chegar. O carro, sem A gente falou da comunicação, eu lembrei aqui. Uma coisa interessante que a gente vai viver nessa eleição, acho que vai ser a eleição mais digital que a gente já viveu no mundo. Porque a propaganda eleitoral vai ser relevante. Eu acho que momentos como esse aqui. A de 2020 foi bem. Foi bem digital, agora, devido à pandemia. Agora estão acontecendo algumas restrições, né? Está Exato. STF, está se discutindo aí, até o presidente opinou sobre isso. Mas aí de plataformas, né? Você está falando do Telegram. Isso. Mas eu estou falando, tipo, de momentos, de movimentos. Porque, tipo, antigamente, o marqueteiro, ele fazia aquela dancinha, aí botava o candidato para dançar, o candidato que é o perfil do gestor, de uma hora para outra tá dançando funk, o candidato que... Hoje não. Hoje é internet. Hoje o senhor tá aqui, está batendo papo há 1 hora, falando já olho... Uma hora já. Já tem 1 hora. Olho no olho de quem se interessar, que o cara não se interessou pela sua conversa. Ele não vai lhe assistir. Não vai assistir, é isso mesmo. Então, essa nova forma de política, eu acho que pode facilitar novas pessoas como o senhor? Sim, vai facilitar. Não sei se para mim, mas ela vai influenciar. Se ela vai ser determinante, não sei. Como eu lhe falei, tem a regra política, porque os partidos foram montados, os candidatos foram montados, a estrutura de cada um. Então, a largada não é igual, né? Então, mas sim, ela vai. A largada não é igual. Ela vai interferir, claro, ela vai entrar, vai movimentar, vai criar contexto, vão vir as fake news, infelizmente, não tem como, é a fofoca de ontem, né? Porque a fofoca faz boato, faz parte do ser humano, né? Quem não gostava de fofoca, né? Ninguém gosta. Mas eu me lembro, quando eu era tenente, uma pesquisa saiu nacionalmente, uma revista. A revista que mais vendia no Brasil era uma revista de fofoca. É a que mais vendia. Antigamente, nas eleições, véspera de eleição para prefeito, aí saíam as cartas. As cartas, olha aí. Porta das casas. Agora vai sair as fake news no Zap, nessas plataformas aí. Aí então eu acho que aquela pessoa que é mais desenvolta, que não tem vergonha de fala olhando para a câmera, que é mais fácil de criar narrativas. Ela tem uma vantagem, claro, né? Ela tem uma vantagem. Você aí tem um cara já conseguiu montar um podcast desse. Uma pessoa mais tímida, mais retraída, não vai ter essa facilidade, não é verdade? Isso. Mas não vai ter essa facilidade. Não tenha dúvida, claro. Aí... Mas é necessário, não só a espontaneidade. Aí vem essa questão, como a gente falou, questão das narrativas. Criar essa... Né, tem que saber ludibriar o eleitor. Tem muita gente. Aí entra as fake news, aí cria essas falsas narrativas. E o eleitor, quando vai se perceber, às vezes já é depois da eleição. Por isso que quando eu chamo qualquer convidado, já passou. Eu faço um dever de casa. E a primeira coisa que eu faço questão de mostrar exatamente é o currículo, por onde passou, quem é a pessoa.
No currículo, não vi se tu colocou, tu falou, comandou 25BC, não falou, né? Não, não. Comandei o 20, eu mais me orgulho, como eu falei, sonho de criança. Porque eu ia chegar na conversa. Comandei o 25BC 17, 18, pra mim assim, é um feito que, pra mim, eu me envaideço. Eu tenho orgulho de dizer que comandei um batalhão de infantaria em Teresina, no estado do Piauí. Então, pra mim, foi uma realização pessoal. E quando a gente começa a conversar sobre isso, Uhum. aí, tipo, eu já podo um bocado de coisa que poderia vir como narrativa, né? Eu lhe botei no seu lugar de gestão, aí se eu chegasse aqui com aquele perfil de dancinha, de querer conversar, não ia... Porque a gente não gosta de dançar, já gostei, mas não é o caso, né? Não, mas é porque hoje em dia o marqueteiro, Hoje em dia o marqueteiro, ele cria personagens. Cria. E joga nomes na lama. Sim, é verdade. E aí por isso que é importante, e aí eu deixo sugestão para ti. Tu faz os podcasts aqui, conversa com as pessoas, mas você pode fazer também, entre os podcasts, comentários um podcast seu, conversando com quem tá ali, conversando contigo. Por exemplo, essa questão da fake news, ela não é só na política. Ela entra muito forte na política, porque aquele político que é fraco, que vê que não tem conteúdo, não consegue, com a sua história de vida, com o seu projeto, convencer ninguém, então ele vê que não vai conseguir, a alternativa dele é derrubar os outros. Então vem com mentira, vem com fofoca, vem com fake news, não é verdade? Ou não é? Não é verdade? Então, campanhas contra fake news, ensinando as pessoas a avaliar as notícias, é importante. E eu deixo uma aqui bem simples. Você viu uma notícia, Luciano? Você tem que ver a fonte. Quem fez? Está claro naquela imagem, naquele vídeo. Está claro, está estampado quem é a fonte, quem fez? Não aceite aquilo. Quando você fala em fonte, você fala... Fonte, quem produziu. Nos checadores? Porque eu acho que aqueles checadores, tipo... Não, fonte é quem produziu aquela notícia. Quem é assinado. Quem assina, pronto. Quem assina. Está claro de onde veio aquilo ali? E aí, quem é a fonte? E aí, se você conseguir, se você não identificar, esquece isso. Tem um interesse negativo para destruir alguém, é fofoca, não aceite. Se você gostou daquilo ali, guarde na prateleira para analisar. Né? Agora, se você identificou a fonte, quem é a fonte? Ela tem interesse nisso? Ela tem interesse nessa notícia aqui? Agrada ela? Desqualifica? É bom? É ruim? Então, eu sugiro que toda notícia que você vê, tem muitos aspectos a ser analisado. Sim. Mas comece pela fonte. Porque se você... E olha que às vezes a gente identifica a fonte. Esses dias teve um jornal de grande circulação nacional que divulgou que a rainha da Inglaterra tinha falecido, né? Então, depois tiraram. E repercutiu bastante nas mídias. Foi semana passada, eu acho. Então, aí comete erros, né? Então, eu deixo essa dica. Avaliar quem fez isso. Surgiu um negócio aqui no WhatsApp, tá rodando. Foi que botaram aí, tava lá. Para. Aí o cara normalmente aceita aquilo que ele quer ouvir. Tá pronto, aqui, isso aqui me ajuda naquilo que eu quero que seja verdade. Aí ele pega aquilo ali. Então, o senhor é novo aqui em Teresina. O senhor já ouviu falar no Custo Piauí do André Portela? Não. O André Portela, ele criou uma plataforma onde ele... Eu cheguei aqui em dezembro de 16, né? 17. Mais ou menos esse período. Ele criou uma plataforma onde ele, na internet, ele disponibilizava questão de licitações, questões de compras direcionadas e tal. E o André Portela, ele me falou uma coisa aqui nessa cadeira. Era um canal de denúncias? Não, é um canal de... uma plataforma de internet de analisar editais. Certo, para analisar. Analisar editais. Ele não denunciava, Entendi. Aí ele levantou um negócio que eu fiquei pensando, e o rapaz, é interessante. O professor Olavo de Carvalho, não sei se o senhor conhece. Sim, já li o livro dele. Se o senhor dá relevância. Porque tem gente que considera um grande estudioso e um grande filósofo, e tem gente que considera um maluco. A verdade é. Mas ele criou a teoria e difundiu a teoria do teatro das tesouras. Né? E aí é onde a gente vê o Lula com o Alckmin. E aí é consolidando o teatro das tesouras. A gente vê o senador... É o que a gente falou agora há pouco, né? É montado depois... É montado assim um então, teatro... Tudo aquilo ali mesmo é pontual.
Só até 3 de outubro, tchau. Vamos ver. Como é que foi na anterior? Vamos lá, você que estava aqui na campanha anterior para governador. Quem estava com quem? O Ciro Nogueira estava com quem? Diga aí que você estava aqui, eu não sei, diga aí. Tava com quem? Eu não Né? sei, tô perguntando. Eu sei que Então ele tava no palanque. vamos analisar, Eu vamos sei que ver. ele tava no. Eu sei que ele tava junto com a Dilma, ele tava junto com o Temer, ele tá junto com o Bolsonaro. Será que ele vai estar junto com quem? Com Não o sei. próximo? Aí depois é será outro cenário, outros interesses, outros conflitos de interesse. E aí é assim. O e assim Amadeu vai se Campos montando. disse que a política é uma coisa. Como foi a palavra que ele usou? É, são momentos de circunstâncias. Circunstância. Cabe às circunstâncias de cada momento, é assim que se E faz a aí política. vai o oportunista, É a e política. aí o oportunista vai se encaixando. E é onde tá. Aí Então é onde. desconfie daquela embalagem perfeitinha. Aí. Tá muito bonitinha. Tá muito. Se encaixou demais no que foi montado de uma hora para outra. Tá encaixado demais, meu amigo. É duvidoso, né? Coronel, eu queria lhe agradecer Eu pela que agradeço. confiança. Mais de 1 hora de conversa. Foi mesmo. Nem parece. Né? Nem parece, né? Conversa contraída, a gente falou sobre os mais. É. Eu queria que você usasse as nossas câmeras, para se apresentar, dizer quem é o Coronel Nixon. Para mim foi um prazer lhe conhecer. Eu não gostei porque é de Fortaleza. Mas é assim, Tuf. eu também tô gostando de você. Mas como eu sei que todo ser humano não pode ser perfeito, né? Então você use aí nossas câmeras. São 100 mil pessoas que a gente vai estar olhando. Se eles se interessarem pela nossa conversa, fique à vontade aí. Muito obrigado Não, pela confiança. É, Porque assim, quando a gente está conversando, eu não sou formado em jornalismo, não é a minha formação, até brinquei, eu internet sou dá- contador, e virei história, né? contador de história. E a internet dá esse tipo de oportunidades pra gente. Sim. O Whindersson Nunes, que é piauiense, Que que o diga, veio lá importância. do sul do estado. Pois tem é, e quem era o hoje Whindersson Nunes, o que a internet fez com essa fez pessoa. ele, hoje é o Como ele é uma pessoa transparente, né? Como exatamente, o Brasil gosta dele, né? Não é exatamente. só o Piauí, não. E aí a gente vê que a gente é capaz. A gente não precisa, a gente não depende de muita coisa, não. O que é que a gente precisa? Da verdade, que as pessoas acreditem na nossa verdade. Falei. Obviamente, o Whindersson tem várias qualidades que levaram a esse sucesso. Mas uma característica que você não tem como negar ali é a autenticidade, É. a espontaneidade. Eu vi. Então ele leva ali, assim, desde o início, né? Ele é viu a aquele entrevista garoto Na entrevista dele, ele humilde. falando: eu não sou aquele humorista de ficar fazendo sorrindo e ficar fazendo graça toda hora, não. Se você me der uma brecha, eu vou fazer uma piada, uma sátira. Espontâneo. Espontânea. Nada obrigado, nada para Exato. agradar. É o que vai saindo E eu acho que a naturalmente. internet é A isso. internet é isso, exatamente. É esse E time aí da tá tua internet. força também. Eu agradeço. Porque você vê que a gente não combinou nada isso aí esse tempo todo aí. O senhor tocou num ponto importantíssimo. Eu achava que ia chegar aqui, ó, vamos falar disso, tópico aí. Aí você já me jogou na cadeira, sente aí e Eu faço pronto. questão disso, de não ter nada Já com raiva, porque o Ceará foi desclassificado. O Fortaleza foi tetracampeão e o Ceará nada. nenhuma na Libertadores ainda. Vai só fazer figuração lá. Mas é importante. Foi lá. Eu sou do tempo do Sérgio Alves, que a gente foi vice-campeão brasileiro, roubaram a Mas gente. daqui a pouco lá. vai falar do Pedro Alves Cabral. Roubaram a gente falar da lá em qualidade, Porto Alegre. Coronel, É. fique à vontade. É muito interessante, muito bom o senhor falar isso, que não teve nada combinado, porque fica claro, quando o assunto é de verdade, rola. A conversa, quando é de verdade, ela simplesmente acontece. É uma conversa, né? Não Foi é? legal, gostei. Foi bom. Fique à vontade. Não, Use Luciana, as nossas câmeras. Primeiro, muito obrigado. Obrigado pelo espaço. A gente está aqui. Você agradece a confiança, mas na verdade quem agradece sou eu. Porque você tem o seu canal, você tem aqui, você tem que manter uma credibilidade, um respeito, tem que apresentar coisa, tem que ter conteúdo, né? Se você me convidar para cá, poxa, eu já vi ali, não vou mentir, não assisti todos, mas já vi alguns podcasts, não consegui assistir nenhum inteiro, mas assisto parte. Então, eu estar aqui recebendo um convite, pô, para mim é uma honra, muito obrigado mesmo, agradeço, dou os parabéns, porque o projeto é bacana, é bom, tem qualidade, como eu falei.
você está selecionando bem as pessoas, eu estar fazendo parte desse grupo. Poxa, eu que sou um piauiense nascido em Fortaleza, né? Eu me sinto piauiense, gosto demais daqui. Então, estar falando aqui, para mim, é uma grande honra. Falamos de vários assuntos, né? Falamos aqui um pouquinho de quem é Nixon, Coronel Nixon, essa minha história, coronel do Exército. Não tenho como despregar a minha história de vida do Exército Brasileiro, faz parte da minha vida, desde a infância, a minha carreira, a minha profissão, que eu amei ser um oficial de carreira. Mas tudo na vida tem início, meio e fim. Agora Então, vamos começar mais uma terceira fase, agora mais, né, na reserva, diferente, vamos desafios, e mais aqui no meu Piauí. Eu quero que essa terceira fase, seja na política ou não, seja aqui no Piauí. A cidade de Teresina que eu escolhi para viver. Eu sempre digo, né, a gente não escolhe onde nasce, Deus escolhe. Coloca a gente numa cidade para a gente nascer. Eu nasci em Fortaleza. Gosto muito daquela cidade. Sempre vou lá visitar meu pai, minha irmã, meus primos. Mas Teresina, o Piauí, eu escolhi. Graças a Deus, eu tive esse privilégio, essa bênção de escolher onde eu posso viver, que às vezes a gente não escolhe, né? Mas eu tive essa oportunidade de escolher, sou muito feliz aqui e eu quero, nessa nova fase da vida, poder servir ao Piauí, seja na política ou não. A política é uma oportunidade que passa, vamos colocar o nome, né? Estou aí como pré-candidato, mas o que eu quero de verdade é ajudar, contribuir, melhorar essa cidade, esse estado que eu escolhi para viver, criar o meu filho e que a minha família desenvolva aqui nesse local. Eu agradeço a você que acompanhou, que acompanha aqui o podcast, que conversou aqui com a gente. Faça parte também dessa conversa, coloque nos seus comentários, critique. O que é que o Coronel Nixon falou que você discorda totalmente? O que é que você concorda? Fala aí, vamos debater com educação, com jeito. Você está vendo aqui um torcedor, um leão, um time que foi tetracampeão cearense, bicampeão da Copa do Nordeste, conversando aqui com um torcedor do Ceará. Só faltou falar que era torcedor do canal. Tá triste. Do canal, mas você não tem orgulho de ser do canal. E mesmo assim, conversando de boa, nós podemos falar sobre religião, se nós tivéssemos religião diferente. Eu tenho amigos que têm religião diferente, nem por isso a gente não deixa de conversar, brincar, se divertir. E enfim, outras diferenças, eu tenho tanto amigos diferentes e que talvez essa diferença nos aproxime até mais, né? Porque é importante um ouvir e entender o outro. Então, fale aí, coloque no seu comentário o que você gostou, o que você concorda, discorda, e vamos conversar e vamos aprender. Eu quero aprender também contigo e, de repente, eu agrego o conhecimento com um comentário seu e do meu amigo, Luciano. Luciano, muito obrigado. Até a próxima. Espero vir retornar outras vezes. Muitíssimo obrigado, Coronel. A gente agradece. Mas antes de terminar essa conversinha aqui, galera, se inscreve no canal. Não deixa de se inscrever no canal. Deixa o teu like. Como o Coronel disse. Deixa teu comentário lá. Critica. Pode falar. Fala mal da gente lá. Fale bem ou fale mal. Isso, cara. Aqui é o Luciano Carvalho, o Cabo da Peste.